eu cheguei na minha unidade e quando eu estou lá, passando meu plantão, avaliando os meus pacientes, para a minha necessidade de uma aspiração em um paciente, de uma remoção de secreção em um paciente, que eu falei para vocês naquelas aulas online esse mês passado. Alguém lembra alguma? Aí cada um vai falando um que lembre e a gente vai somando e tenta fechar as 5. Puxa aí do juízo. Cinco coisas que a gente precisa observar para quem necessita para fazer a aspiração. Exatamente. Oi? Som. Seja mais específico. Som vivo. Sibilo indica a presença de secreção na via aérea, sim ou não? Não. Sibilo quase sempre está relacionado a broncoespasmo. Quando o sibilo está aí começou, né, a fazer o racional, né? Depende se o sibilo é inspiratório ou se o sibilo é expiratório, né? Qual é a diferença dos dois? Muito bom. O índice é broncoespasmo e o ex secreção. Muito legal. E como é que eu sei que o sibilo, como é que eu ratifico que era secreção? Faço a terapia de higiene brônquica, faço a aspiração e o sibilo tem que desaparecer. Se ele não tiver desaparecido, é broncoespasmo. E aí o médico tem que entrar com medidas, tá certo? As medidas quase sempre são broncodilatador, adrenalina subcutânea ou aerosol terapia com adrenalina, né, fazendo nebulização com adrenalina, a VNI no paciente, e se não resolver, intubar, tá certo? No caso, se o paciente não está não. Às vezes a gente pega pacientes com broncoespasmo, a gente intervira o paciente e para evitar que o broncoespasmo piore pós-aspiração, o que a gente faz? Aumenta a PIP do ventilador. Aí a PIP garante manutenção de pressão e deixa os alvéolos abertos e os brônquios abertos. Os brônquios terminais, né? Que são esses que são reativos ao broncoespasmo. Os brônquios principais, brônquios segmentares, como tecido epidural, ele não é afetado por um fator alergênico externo, só os brônquios terminais. Beleza. Então, o nosso paciente está entubado, por exemplo. Nosso paciente está entubado. O tubo, se você olhar aqui, ele tem uma numeração. Ele tem 2 números, na verdade. Esse daqui é um tubo 7,5, tá vendo? Ele tem essa numeração. O que é 7,5, professor? 7,5 milímetros. É o diâmetro do tubo. Isso a gente precisa anotar no mapa ventilatório da gente. Lembra aquele mapa ventilatório que a gente fez na aula lá online? A gente precisa anotar. E ele tem uma outra numeração aqui também em centímetros, 28, 26, 22, 24. O que é isso, professor? A distância dessa ponta aqui até o número. Então, por exemplo, daqui até aqui tem 24 centímetros, tá certo? Se a gente pegar aqui, deixar sem ser dobrado, como é que eu falo? Esticado, né? Deixar assim esticadinho. Tem umas coisas difíceis, né? Deixar ele assim esticadinho, a gente tem 24 centímetros aqui dessa pontinha até aqui. Quando nós intubamos um paciente, nós não, os médicos,
um paciente adulto, o tubo normalmente deve ficar no incisivo superior na marca de 22. 22 é um corte populacional. 22, o tubo ele parou a 1 centímetro, a 1,5 centímetros da carina. Lembra o que é a carina? A bifurcação traqueal. Então o médico intuba o paciente, intuba quando chega aqui a 1 centímetro, 1,5 centímetros acima da carina, ele tem que parar o tubo. Porque se ele descer mais o tubo, o que acontece? O que vai acontecer? Seletivar um pulmão. Vai fazer ventilação seletiva, isso é péssimo. Esse pulmão vai ficar hiper distendido, hiper insuflado, correndo risco inclusive de barotrauma por pressão. E esse pulmão vai ficar atelectasiado, ele vai começar a fazer atelectasia, porque não está chegando pressão lá. Beleza? Professor, como é que eu confirmo se seletivou ou não a simetria de tórax, ausculta respiratória, raio-x de tórax? Beleza? Raio-x de tórax. Aí a gente consegue ver se seletivou ou não. Então, nosso paciente, ó, está entubado. Quando o paciente está entubado, a gente precisa insuflar o balonete, insuflar o cuff. O que é o cuff? É essa porção distal aqui, esse balãozinho que tem ali, ó. Eu vou tirar o ar aqui dele. Esse que eu tava pegando. Não acredito. Ele tá furando. Mas ó, eu insuflo o cuff, então o médico está aqui, o físico está em um lado, o enfermeiro do outro. Então, momento da intubação, tá? O físico está aqui, ó, ventilando o paciente. Ventilando. Se o paciente está desaturando, a gente pode ventilar uma frequência maior, ligado a uma fonte de O2, tá certo? Se o paciente não está desaturando e você quer manter a oxigenação do paciente, você deixa só o ambu parado, dando 100% de O2 na bolsa reservatória do ambu. Quando o paciente sedar para intubar, a gente pode começar a ventilar, porque ele vai parar o tórax, ele vai parar os movimentos e a saturação vai cair. Então eu garanto um bom acoplamento, ó, da máscara facial. Lembra que é bolsa, válvula, máscara, né, o ambu? Então um bom acoplamento da máscara facial. E eu vou usar assim, ó. E eu conto 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 6.000. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 6.000. Não é para você contar assim para todo mundo ouvir. Você vai na sua cabeça aqui, ó. Beleza? Aí o paciente está estabilizado e você vai ambusando. Aí o médico vai olhar o monitor, vai ver que a saturação está 98, 99, 100 e vai falar: tira o ambu aí, Alberto, para eu testar. Eu vou tirar. Como a enfermeira já correu a sedação, ele vai checar a mandíbula do paciente, para ver se a mandíbula do paciente já está abrindo, né? O paciente perdeu aquele controle macetérico ali para poder estar deixando a mandíbula em posição de trígono, por exemplo, né? Então ele mobiliza aqui, viu que está soltinho, o que ele vai fazer? Com uma mão ele está segurando o laringoscópio, com a outra mão ele vai tentar estender a cabeça. Eu, normalmente, quando eu estou na intubação, eu estendo para o médico. Como eu me posto quase sempre desse lado, eu pego a cabeça do paciente e já estendo para o médico. Beleza?
tem as duas mãos livres. Ele laringoscopa o paciente com a mão esquerda, ele coloca o laringo, ele pega o tubo, ele vira para a enfermeira e fala o tubo, a enfermeira está aqui, passa o tubo para o médico com a luva estéril, com ou sem guia de intubação. O que é o guia? É um ferro que passa por aqui, ele pega assim, deixa a pontinha meio que um J, viradinho assim. Ele pega com o guia, ele está lá endoscopando e coloca o tubo. Introduz o tubo. Quando ele introduz o tubo, ele segura o tubo com a mão e você, fisioterapeuta, vai desconectar a máscara facial, conectar o ângulo, para desse lado para vocês verem, conectar o ângulo e vai começar a ventilar o paciente, tá? Isso ocorre após esse cuff ter sido insuflado, beleza? Quando isso acontece e você começa a ventilar o paciente, duas coisas são importantes aqui. Primeiro, o médico ele pode de fato ter entubado o paciente e colocado o tubo na via aérea do paciente, ou ele pode ter entrado no esôfago do paciente. Primeira ausculta que a gente vai fazer pós-intubação, epigástrica, a primeira. Então você está com o estetoscópio no ouvido, coloca o esteto no epigástrio do paciente, tá certo? Ou você é o médico. Normalmente é o médico que faz essa ausculta e depois, se você quiser, você checa. Muitas vezes ele tira o esteto do ouvido e fala assim, confere aí, ó médico. E ele pega o ângulo, ele assume o ângulo e a gente assume o esteto. Então eu faço ausculta epigástrica, ausculta de ápice pulmonar, que é a região que mais ventila, lembra? A região que mais perfunde é a base, a região que mais ventila é a base. Então, primeiro a ausculta epigástrica, depois a ausculta de ápice. Quando for fazer isso, a gente deve ventilar o paciente assim. Porque o som se torna mais audível do que ficar aqui, ó. Isso é mais difícil de ver. Então eu gero um grande fluxo para conseguir ouvir melhor. Quando está no esôfago e você bota o esteto aqui, você vai ouvir ruído hidroaéreo. Aí o médico fala, não, o paciente não está entubado, tira o tubo, desinsufla o tanto, tira o tubo, ele assume de novo a posição, você tirou aqui, o paciente começou a desaturar, conecta de novo e inicia tudo de novo. Saturação aumentou de novo. Aí ele fala, vou tentar mais uma vez, afasta. Você afastou, ele vem de novo, laringoscopa o paciente, outro tubo, aquele já contaminou. Tem que ser outro, novo. Ele vai abrir o tubo. Eu pedi a menina lá no laboratório, não tinha nenhum fechado, esse daqui estava abertinho ali. Mas a gente abre o tubo, expõe esse tem um nomezinho, daqui a pouco eu lembro. Expõe essa válvula, acho que é válvula, expõe essa válvulazinha do balonete e você já testa, você insufla para ver se aqui está insuflando direitinho, beleza? E aí já com ele aberto, abre só a pontinha, tá? Aqui está a embalagem dele, você expõe só a pontinha assim, para não contaminar, e o restante aqui dentro está tudo de terra, beleza? E vou lá, tiro o meu ângulo e o médico vai fazer tudo de novo, beleza? Professor, conseguiu entubar. O tubo deve parar na marca de 22 no incisivo superior e ele deve estar nesse acidente anatômico que nós temos aqui entre os dois lábios, que a gente chama de
labial. Essa área aqui parecendo que é rasgadinha aqui no canto, é a comissura. Tem muito médico que na hora que entuba, chega assim com o tubo e deixa assim na comissura, ó. Péssimo. Risco de infecção, fere a boca, macera o canto da boca, abre úlcera ou pressão no canto da boca do paciente. Então, por exemplo, quando eu chego no meu plantão, que eu vou passando, e eu vejo que está um paciente assim, independente do meu colega ter passado lá 24 horas no plantão, eu chamo a enfermeira e falo, ó, vamos melhorar o posicionamento daquele tubo lá, que está na comissura, eu queria deixar no freio. Ô, Alberto, é mesmo, vamos lá. Aí ela vem e me ajuda a fixar o tubo aqui. Beleza? Como é que a gente faz a fixação do tubo? Fazer isso para trás. Quem é que faz isso? Enfermeiro e fisioterapeuta. Normalmente o enfermeiro, ele assume. Isso é fácil demais, né? Mas legal que a gente veja, ó. Você vai fazer primeiro uma âncora. Eu normalmente, assim, quando eu estou na assistência, eu deixo os enfermeiros fazerem, tá? Por quê? Porque a gente já tem tanta coisa para fazer, né? Para indo fazendo o trabalho dos outros, né? Então, primeiro, ele vai botar uma âncora assim, depois um outro fio. Aqui tem duas técnicas para fazer isso. E você, físio, está aqui, segurando o tubo. Porque não pode exteriorizar, senão o paciente estuba. Entendeu? O que é que ele faz? Ou ele chega no meio aqui, ó, e envolve, ó, assim o tubo do paciente. E pega aqui, ó, e fixa um lado no outro. Ou ele pega uma pontinha só e envolve. Ele pega só a ponta e envolve. E depois ele vem e garante a fixação com o outro. Tem enfermeiro que adora fazer uma coisa que eu não gosto. Acho muito ruim, principalmente para a gente. Pronto. Aí está fixado o tubo. Você puxar que o tubo não sai. O que o enfermeiro faz que eu não gosto? Muitos enfermeiros grudam aqui a sonda. O paciente está com a sonda nasogástrica, nasointeral. Aí ele pega aqui outra fita e prende aqui por cima. Só que você vai estubar o paciente. Pelo menos o seu desejo é tirá-lo da ventilação mecânica. Quando você vai estubar o paciente, está lá a sonda. Qual é o problema? Você exteriorizar uma sonda daquela. Cada vez que ela exterioriza, o enfermeiro tem que passar. Primeiro, ele fica muito zangado com você. Segundo, é um novo trauma que está sendo gerado ali para o paciente. É porta de entrada para novas bactérias, para infecção, para um monte de coisa ruim. Então, quando eu vejo assim, eu chamo o enfermeiro. Fulano, não tem só enfermeira mulher, né? Você fixou a sonda na fixação do tubo orotraqueal, da TOT. Eu queria tirar. Aí alguns falam assim, Alberto, fixa na bochecha, fixa na testa do paciente. Ou então algumas viram, as mais proativas, eu vou lá te ajudar. E aí vem. E aí ela pega, tira o negócio dela, fixa, e aí agora o paciente é teu, para você tocar a estimulação. Beleza? Então esse paciente está no tubo. Pessoal, aqui está errado, eu procurei. Aqui tinha que ter um filtro umidificador. Tá certo? Isso aqui não é um ventilador mecânico, isso aqui é um gerador de fluxo tipo BIPAP analógico, não sei nem se funciona. Mas ele está representando aqui um ventilador, tem uma saída inspiratória, uma saída ex, está com o circuito do ventilador mecânico, está com o Y, que é essa pecinha aqui, beleza? E está conectado na TOT. Então o paciente está em ventilação mecânica. Isso normalmente no ventilador fica preso num suporte assim. A gente deixa o filtro mais baixo do que o paciente em J e o tubo virado para cima. Porque se o paciente tossir, a secreção não vai ficar oscilando e voltando, senão ele não vai parar de tossir nunca. Tem físios que gostam que deixa assim.
eu gosto de deixar fazendo uma curva, porque se o paciente tosse, ela sai da tote, a secreção, e ela fica aqui, ó, na traqueia do filtro umidificador. O que vai acontecer? O ventilador vai começar a ficar louco, né? Pé, 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 pé. Você sabe, alguma coisa errada tem. Quando você chega lá, você vê o gráfico todo denteando, você sabe que tem secreção. Beleza? Beleza? Tranquilo. Então, uma coisa, o paciente já está entubado, né? Uma coisa que a gente observa, então aqui falou, ausculta. Segundo, saturação de oxigênio. Passei, olhei no monitor, meu paciente está 98, agora está 70. Pode ser secreção. Professor, como é que eu vou confirmar? Já vai para o esteto. Ronco. Foi a secreção que está impactando na saturação. Terceiro, o que é que a gente olha? Caderno de semestre passado é bom, né? Poderoso aí. Terceira coisa, o que é que a gente olha? Eu até dei a dica aqui agora. Quando eu estava falando, eu soltei sem querer. Alguém prestou atenção? O monitor alarmando? Ao quê? O monitor alarmando? Monitor alarmando não, mas foi do monitor. Mas não foi o alarmando, foi outra coisa que eu falei. Ó, denteamento no gráfico de fluxo. Então, o gráfico de campo de fluxo e de pressão, se tiver em PCV. Se tiver em PSV, o gráfico de fluxo. Aí você vai ver o gráfico ó, fazendo um monte de dente. Secreção de via aérea. Beleza? Quarto fator importante. Esse é o mais óbvio de todos. Esse é o técnico de enfermagem passa e fala: físio, o paciente está com secreção. Como é que ele sabe? A coisa mais óbvia. Diga. Não é a frequência respiratória. O paciente pode fazer taquipneia sem ter secreção. Fala uma quarta coisa, mais óbvia de todas. O que seria óbvio para eu ver que esse cara tem secreção? Muito bom, doutor. O cara passou lá, olhou e viu a secreção oscilando aqui. O paciente inspira, quando o paciente expira, a secreção. E volta. Volta. Secreção. Então a secreção está oscilando no tubo. E o quinto parâmetro? Esse é mais difícil. Aumento da carga resistiva, quando a gente faz cálculo de mecânica ventilatória. Então, quando eu faço cálculo de mecânica ventilatória, eu descubro, eu estabeleço duas pressões. Uma pressão de pico e uma pressão platô. A pressão platô é aquela pressão transalveolar, que está ali mantendo os alvéolos abertos. A diferença entre o pico e o platô dá para mim a carga resistiva, a resistência que tem. Se a resistência for maior que 10, isso indica duas coisas: ou broncoespasmo ou secreção. Professor, como é que eu vou ver se é broncoespasmo ou secreção? No gráfico de fluxo, ó. Ó, no gráfico de fluxo, olha para cá. Quando a gente vê um gráfico de fluxo, ele é assim, ó. Inspirou, expirou. Ele faz isso. Beleza? Então, o gráfico de fluxo, ó, inspirei. Expira. Assim. Beleza? Então, ele faz isso aqui. Vê se ficou mais bonito. Tranquilo? Essa fase aqui, ó. Olhe para cá, olhe para cá. É a fase ins e essa é a fase ex. No gráfico de fluxo, quando essa curva não é parabólica assim, ela é assim. Isso é broncoespasmo. Entendeu? Eu já cheguei, por exemplo, na unidade, bati o olho no ventilador e vi que aquele gráfico não estava assim. Estava, ó,
Aí eu virei para o meu colega e falei, você não está fazendo bons quadros, não, Alberto, não está não. Vamos checar qual quando botou o Sibilo. O ventilador ele é extremamente sensível às pequenas variações pulmonares. Extremamente sensível. Ele tem um sensor de fluxo que as mínimas alterações de fluxo ele percebe. Se ele é microprocessado, tem um software de computador lá dentro. Ele é microprocessado, ele percebe todas as variações de volume e pressão que tem. Então, se existe uma estenose bronquiolar lá dificultando a passagem, essa rampa não vai ser parabólica assim, ó. Ele vai fazer uma rampa retilínea. Às vezes longa, ó, longa aqui embaixo. Porque está tendo dificuldade para sair o ar. Entenderam? Sim ou não? 5 coisas. Qual é a primeira que eu vejo que tem secreção? Ausculta. Segunda, saturação de oxigênio. Terceira, muito bom, denteamento no gráfico de fluxo ou pressão. Quarta, secreção oscilando no tubo. Quinta, aumento da carga resistível. Aqui pode significar 2 coisas. Beleza? Cheguei, estou com o meu paciente aqui no ventilador, conectado no ventilador, ó, e estou vendo lá que um desses 5 fatores está acontecendo. Qual é a primeira coisa que eu devo fazer? Sempre lavar as mãos. É a primeira coisa. Porque você é veículo de contaminação do sujeito. Então eu vou aqui, lavo minhas mãos, higienizo com álcool 70. Segunda coisa a fazer, paramento. Professor, o paciente está me saturando, vai morrer. É melhor uma vida que 2. Você entendeu? Você tem que se proteger. Ah, professor, eu posso fazer alguma coisa? Pode, o ventilador mecânico tem lá uma coisa que escrito assim, respiração O2, resp O2. Você faz um flash de O2, tum. Quando você toca ali, ele vai receber 2 a 3 minutos de 100% de oxigênio. A saturação dele vai subir. É o tempo de você fazer sua paramentação. Eu me paramento à beira-lei. Estou lá com o meu paciente, vou me paramentar. Quando eu chego na unidade, a primeira coisa que eu faço é botar a touca logo. Então eu já estou com a touquinha, tá certo? E vou usar meu paramento. Eu não estou com essa roupa lá, mas posso estar. Eu estou com a roupa privativa da unidade, que parece um pijama, tá certo? Uma pijama de mangas curtas, verdinha, né? Eu tenho um amigo que fala que são marcianos, né? Então, verdinha, beleza? Vou me paramentar. Coloquei aqui, ó, avental descartável, ó, uma coisa importante, muitas pessoas botam assim, eu não faço isso, eu sempre faço assim, isso é vício, isso não tem registro nenhum na literatura que isso é eficiente. Não há evidência científica nenhuma. Professor, por que o senhor faz? Porque eu já atendi paciente que era precaução de contato, deixei assim, coloquei a luva, como eu vou ensinar vocês a colocar agora, e durante o atendimento isso aqui fez assim. Expôs o meu antebraço e eu fiquei tocando no paciente, meu antebraço tocava. Peguei escabiose, 2 semanas para tratar, tomando ivermectina, usando sabão, usando um monte de loção, um monte de coisa, uma pulseira terrível por causa disso. Então, ó, o que é que eu faço? Dedinho aqui, furo aqui. Aí ele não sai. Entendeu? Venho aqui, ó, me paramento, dedinho aqui. Botei meu avental descartável. Pessoal, no plantão eu devo gastar uns 30 desses, mais ou menos, cada plantão. Botei aqui, ó, vou amarrar atrás.
Professor, eu fui acompanhar o senhor no plantão, o senhor fez assim, amarrou na frente. Faço. Mas já tem estudo que mostra que isso daqui aumenta a taxa de contaminação. Eu gosto de fazer assim porque fica bem apertadinho, bem justinho, entendeu? Mas a orientação é que ele seja amarrado atrás e não à frente. Então a gente vai aprender o que é correto. Ah, mas lá no dia eu estava lá no UTI com o senhor e o senhor amarrou à frente. Verdade. Mas a orientação é amarrar atrás. Beleza? E agora a gente vai calçar as luvas. Eu sempre uso duas. Sempre uso duas. Normalmente lá na UTI, antes de pôr o avental, eu já estou com a luva. Então eu vou simular exatamente como eu faço lá, tá? Antes de colocar o avental, eu já estou com essa luva. Essa luva ela é uma luva instrumental não estéril. Ela está contaminada, tá? Ela é instrumental. E o procedimento de aspiração é um procedimento que deve ser todo ele estéril. Joia? Tranquilo? Ó. Prendi aqui. Tranquilo? Agora, e o ventilador está lá dando 100% de O2. Botei meu óculos. Esse está um pouco embaçado, né? Mas ele teria que estar limpíssimo, né? Botei. Ou óculos e face, se for Covid, eu usava esse e a Face Shield. Se você não tiver esse, só a Face já ajuda. Se não tiver a Face, só esse ajuda. Sem nada, não vai. Por exemplo, se eu fosse supervisor de estágio de vocês, de UTI, e a gente estivesse numa prova, simulando aspiração com o paciente, e você encostasse e deixasse isso fora, pelo menos você perdia aí 1 ou 2 pontos. Isso aqui é um EPI importante. O paciente ele pode, na hora da desconexão, tossir e a secreção cair no seu olho. Pode ser um paciente que tem uma carga viral alta, Covid, neurotoxoplasmose, HIV, e cair, hepatite C, e cair no seu olho, você se contamina. Beleza? Aí você se contamina. Então, ó, estou aqui com o meu paciente, vou aspirar. O que é que eu preciso? Uma sonda e uma luva estéril. Como pode ser feito isso? Eu vou abrir aqui, ó, e vou tirar. Isso aqui é estéril. Se eu precisar de um campo estéril, por exemplo, se for um paciente para customizar, a gente vai mostrar daqui a pouco com a traque. Eu posso usar isso aqui como campo estéril para traque e deixar aqui em cima da bancadinha e tirar a tráqueo, ó, se for um paciente para customizar. E a tráqueo está aqui, né? Ela não vai ficar inteira assim. Essa parte vai estar no paciente, você vai tirar só a endocânula da tráqueo. Mas aqui está estéreo, não houve contaminação. Minha luva está bem estéreo, tá certo? Então não houve contaminação, isso aqui é campo estéreo. Isso aqui também é campo estéreo. Ó. Então quando eu abro aqui, isso aqui tudo é campo estéreo. Se é campo estéreo, eu posso fazer duas coisas com essa sonda. Eu vou mostrar as duas formas, tá? Mas eu só tenho uma sonda assim, então eu vou ter todo o cuidado do mundo para não danificar tanto a embalagem. Então, ó, eu posso pegar e jogar minha sonda aqui dentro. Concorda que está tudo estéreo ainda? Sim. Ó, vou calçar minha luva, os 2 dedinhos guia que a gente ensinou na semana passada. Ó, calcei a luva sem tocar nela e vou proteger bem meu antebraço. Tá vendo? A mesma coisa do outro lado.
até de relógio. Tá? A gente tira todos os penduricários que você usar, aliança, já está passando o dedinho ali na aliança, né? Meu Deus, vou ter que tirar minha aliança. Vai ter que tirar a aliança. Bota no bolso, na carteira, guarda. Quando eu saio de casa, eu tiro minha aliança e boto no dedo da minha esposa. Todo dia de plantão. Eu pego e boto junto as duas. Aí dou um beijinho e tchau. E aí a gente só se vê no outro dia. Né? Quem usa esse óculos, o próprio óculos que a pessoa usa já protege. Mas você pode pegar esse óculos e botar esse aqui por cima do seu. Ou usar o óculos uma face. Beleza? Tenho que eleger qual a mão será contaminada e qual a mão ficará estéril. Uma dica: sua mão estéril será a mão dominante. Sua mão dominante vai ser a sua mão estéril. Beleza? Então, essa daqui, dominante, é a que eu vou manipular a sonda. Joia? O que é que eu vou fazer? Eu tenho, essa daqui já contaminei, a esquerda. Eu tenho que conectar a sonda a um vácuo. Isso é um vácuo portátil. Não gera uma pressão tão grande assim, mas é bom. Tá? Esse é muito útil em home care. Pessoal que vai trabalhar em home care, físio e precisa aspirar paciente. Quem aspira paciente? Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, fisioterapeuta ou qualquer profissional de saúde que perceba que a secreção vai gerar risco de morte. Eu sou nutricionista, estou passando lá, o cara está se afogando na secreção, eu me paramento, vou lá, caio para dentro e faço. Sou psicólogo, a mesma coisa. Esses profissionais sabem a semiotécnica? Provavelmente não. Mas qualquer profissional de saúde pode fazer essa intervenção para salvar a vida de uma pessoa. Numa UTI, quem é que faz normalmente? Físio, enfermeiro e técnico de enfermagem. Mas teve um plantão meu uns 15 dias atrás, o paciente, eu acho que era leito 48, estava se afogando lá na secreção e eu estava atendendo o outro paciente do outro lado do leito 45. Tá? E era um paciente contato. E o paciente começou lá a cair saturação no seu... O médico levantou, se paramentou, pegou a sonda e aspirou o paciente. Então ele entende na cabeça dele que ele também tem esse dever. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque tem médico, por exemplo, que o paciente está lá se afogando na secreção e fala assim: filho, o paciente lá está te chamando. Brincando com você. Uma brincadeira maldosa, né? Vai falar assim: o paciente está te chamando lá. Beleza? Eu não me incomodo. Eu sei que aquele é um exercício profissional meu também. Eu levanto, me paramento todo e vou lá no paciente 10, 20, 30, 100 vezes que precise. Eu vou lá. Beleza? Porque se eu estivesse no lugar dele, eu queria que alguém fosse. Mas na cabeça daquele cidadão que fala isso, ele tem que entender que aquele papel não é só meu. Você entende? Eu tenho enfermeiros lá, por exemplo, no último plantão que eu dei, tem uma enfermeira lá, não vou citar o nome dela, porque pode ser conhecida de alguém, que eu acho que ela fica irritada que o nível de assistência da fisioterapia é diferente do nível de assistência da enfermagem. Enfermagem, pessoal, é pé de leito do paciente. Tem que estar o tempo todo. A gente não. A gente passou na unidade, atendeu todo mundo, mobilizou todo mundo, aspirou quem precisava, regulou o ventilador de quem precisava, olhou gás, olhou mecânico, olhou parâmetro, ajustou, acabou o nosso trabalho. Você só vai passar de novo à tarde no paciente. Entendeu? Eu atendi todo mundo de manhã, eu vou revisar meus pacientes 3, 4 horas da tarde, depois da visita, e eu saio revisando. E à noite, você não vai fazer fisioterapia na madrugada, vai? Mas eu acho que ela fica irritada, porque ela tem que ficar acordada lá até 3 da manhã, até que mude o turno dela. E a gente da físio, quando dá 1h da manhã, meia-noite e 20, meia-noite e 30, a gente vai com conforto. Quando os médicos vão, a gente vai junto, normalmente, né? E aí ela me chamou 1h40 da manhã, 2h40 da manhã, 3h50 da manhã, 4h30 da manhã. Ela me chamou 4 vezes na noite.
Eu não consegui descansar, porque quando eu estava pegando no sono, ela chegava. Primeira vez, Alberto, a paciente lá do leito estava saturada. Eu peguei, levantei e fui lá. Quando eu cheguei, secreção. Secreção é função minha só? Não. Ela tinha que ter se paramentado isso. Ela sabe fazer isso. Eu fui, aspirei a paciente todo, virei para ela e falei, está tudo certo, está tudo tranquilo. Beleza? Beleza. Saí. Quando foi uma hora depois, a paciente chega a cada susto que você toma, né? A paciente lá no seu o ventilador estava maluco da paciente. Eu levantei, secreção de novo. Na mesma? Não, desconectei, porque assim, você vai para o conforto descansar. Você vai sair aspirando todo mundo, tem colega meu que sai aspirando todo mundo. Você vai fazer isso? Você tem que olhar 5 critérios, não foi isso que eu ensinei a vocês? Se aqueles pacientes todos, eles não estão apresentando 5 critérios, você vai invadir o paciente para levar contaminação, infecção, etc, etc, etc? Não vai. Só que o paciente lá 2, 3, 4 horas da manhã, ele pode chegar e tossir e deslocar a secreção. Alberto, paciente tal, beleza. Eu levantei, demorou mais uma hora. O ventilador está alarmando, o que eu faço? Eu levantei, quando eu cheguei lá, o paciente estava fazendo a apneia, pessoal. Eu tinha deixado em PSV, fazer treinamento muscular ventilatório, e ela estava fazendo bradipneia e momentos de apneia. Aí o ventilador estava alarmando. O ventilador entrou em backup ventilatório e ele mesmo mudou o ciclo ventilatório. Para que o paciente não morra, o ventilador ele tem uma ventilação de backup. Então estava em PSV, ele detectou apneia longa, ele muda o modo e bota em PCV. Só que o que é que o ventilador faz? Ele muda para PCV em modo backup, então ele fica alarmando até você mudar o modo. Para te avisar assim, ó, o paciente fez apneia, estava em PSV e eu, ventilador mecânico, mudei. Só que eu mudei não da melhor forma. Melhora aí isso aí pro cara, entendeu? Eu fui lá, ajustei o ventilador. O que acontece com isso? No outro dia, eu estava parecendo que eu tinha tomado uma surra e tinham me botado num tronco assim, chicoteado inteiro, ó. Eu estava moído, acabado. Aí eu chego em casa, aí minha esposa quer fazer supermercado, quer sair, aí minha filha quer que eu corrija a TV, aí minha filha quer brincar, aí você entendeu? Você entendeu como é? É difícil. Então assim, quando meu colega físio está me passando o plantão na sexta e é ela que chega, essa enfermeira, aí meus colegas falam, boa sorte essa noite, viu? Porque já sabe que ela faz isso com todos os físios, todos. Entendeu? Nunca fiz, porque eu acho que a consciência dela, ela tem que entender que esse papel é dela. A do ventilador lá, quando fez o backup, beleza. Porque o enfermeiro, historicamente, ele nunca quis se aproximar de ventilação mecânica. Embora lá as leis que estão lá no COFEN, no COREM, falam que a ventilação mecânica é da enfermagem. Entendeu? Mas ele historicamente nunca quis se aproximar. Então, uma única vez, que seria essa do ventilador, beleza, eu tinha levantado, mas toda hora chamando, entendeu? Mas enfim, desabafei. Vamos lá. Conectei aqui, ó. Vou ligar, espero que funcione. Show de bola. Liguei, vou testar o vácuo, ó. Não tem vácuo. Beleza, digamos que tem. Digamos que tem.
Tá certo? O que é que eu vou fazer no meu ventilador mecânico? Tem lá, modo de aspiração assistida. Você vai apertar. O ventilador ele vai pré-oxigenar o paciente. Isso é extremamente importante antes da aspiração. Pré-oxigenação. Beleza? Apertei, pré-oxigenação, eu espero 1 minuto, ele pré-oxigena o paciente em 2. Você deve aspirar o paciente num tempo de 15 a 20 segundos, em média. Você não deve ficar lá 1 hora, que o paciente desatura. 15, 20 segundos ali aspirando, reconecta. Deixa um tempo de 1 minuto. Precisou aspirar de novo, aspiração assistida, mais 1 minuto de pré-oxigenação, desconecta e faz. Vim aqui, ó, estão vendo que o tempo todo está estéreo, né? Conectei minha sonda ao meu aspirador, ao meu vácuo, e agora eu vou aspirar meu paciente. Ó, eu enrolo a sonda no meu dedo, desconecto do ventilador, mantendo o fluxo para longe de mim. Você não pode desconectar aqui e deixar assim para você, porque você entende que aqui no circuito tem bactéria, né? Então desconectei e botei para lá. Você não apertou o modo de aspiração assistida, em 2 segundos o ventilador mecânico ele vai cortar o fluxo, ele vai parar de ciclar. Então o ventilador está ciclando aqui, ó. Desconectei e ele para. E ele fica parado por 2 minutos. Beleza? O que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é ir na via aérea do paciente. Ir na TOT do paciente. Primeira coisa, se está entubado. Então eu vou pegar meu paciente aqui, ó, e vou descer a sonda. Professor, como é que eu devo descer essa sonda? Quando é TOT, eu já desço com o vácuo aberto. Porque se tiver secreção, ele já vai pegando. Entendeu? Então, ó, já desço aberto. Liguei. Vou descendo, 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 descendo. Tocou na carina, o paciente tosse. Só não vai tossir se ele tiver morte encefálica, tiver um reflexo de tosse abolido, ou alguma outra doença que produza degeneração neuromuscular, e aí faça abolição e reflexo de tosse. Se não, quando eu tocar na carina, o paciente tosse. Quando ele tosse, ele faz aceleração de fluxo respiratório, que é a melhor coisa que existe para mobilizar a secreção. Então, na hora que ele tossir, é o momento ideal, que você, inclusive, pode falar ao paciente. Quando o paciente está com nível de consciência bonzinho, e eu desço aqui, ó, eu falo ao meu paciente, tussa, fulano, tussa, e o paciente vai tossir e você, ó, aspirando. Quando eu estou aspirando meu paciente, eu vou aspirando e girando. Aspirando, girando e puxando. Posso descer de novo, aspiro, giro e puxo. Vou tirando a sonda, ó, cuidado para ela não sair assim e virar e melar você, entendeu? Então eu vou tomando cuidado, ó, quando eu estou tirando a sonda aqui do meu paciente, eu tomo cuidado para não deixar a secreção cair em mim. Venho e conecto de novo meu paciente no tubo. O ventilador vai fazer o quê? Oxigenar meu paciente dando 100% de FO2 por 2 minutos, porque você apertou a aspiração assistida. Então ele vai pré-oxigenar de novo o meu paciente. Mas eu acho, preste atenção, que eu não consegui aspirar tudo. Aspiração assistida de novo, desconecto de novo o meu paciente do ventilador e vou descer a mesma sonda de novo. Ó, mesma sonda de novo. Tá, estou aspirando meu paciente, girando, ó, venho puxando, tussa, pulando, isso, beleza, tirei, conecto no ventilador.
enteado, agora o grafo está limpo. Só que eu tenho que aspirar a via aérea superior do meu paciente. O que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar aqui, ó, a mangueira do vácuo, vou dobrá-la. Tem alguns extensores desses, né? Tem alguns extensores desses que ele tem uma válvulazinha que você aperta o dedo aqui, aí você fecha o fluxo para que o vácuo fique eficiente e quando você deixa aberto ele para de aspirar, tá certo? Tem alguns que são assim. Esse daqui é o extensor igualzinho do Cleverton Drive, igualzinho, tá? A diferença nossa é isso aqui, que lá a gente usa um picote preso na parede. Então, ó, fechei, desci nariz do meu paciente, aqui tem que ir fechado. Vou descendo o nariz, descendo o nariz, descendo o nariz do paciente. Até onde, professor? Normalmente até a coluna nasal. Como é que eu sei que eu estou na coluna nasal? Você vai sentir a resistência da secreção. Você vai perceber a resistência da secreção, tá? Então, ó, introduzir a sonda daquele jeito que a gente fez na semana passada com o nosso amigo. Colocando ela horizontalizada, mirando na região do poste externo do ouvido, né, na entrada do teatro acústico, e medializando ela na direção do septo nasal. E vou introduzindo, ó, introduzindo. Sentir a resistência, eu abro o vácuo, tirei aqui, não estou mais dobrando aqui o extensor, abri o vácuo e vou girando lá dentro e puxando, girando e puxando. Aí vai aspirar. Aspira um lado, aspira o outro. A mesma sonda. Essa sonda que antes estava estéril, agora já está contaminada. Então, se eu quiser pegar nela aqui, eu já posso. Entendeu? Só que eu não faço. Né? A contaminação que está nela é do E paciente. é do paciente. Aqui eu vou fazer com cruzada. Daí Entendeu? você iria cruzar. Exatamente. Exatamente. E agora eu vou na boca do paciente, ó. E vou aspirar a boca do paciente. Estou aspirando boca, ó. Aspirando boca aqui do paciente. Terminei de aspirar a boca, ó. Desligo, desconecto, guardo o extensor no picote, desliguei o picote. Eu preciso desprezar material agora, beleza? Desprezo o material. Olha o que eu faço. Eu uso a luva estéreo já para esconder aqui, ó, a minha sondinha. Tá vendo aí? Ela já ficou aqui dentro, né? E aí eu vou lá e desprezo isso. E no final, eu pego um sorinho, tira uma aqui aberta, né? Eu pego um soro ou água destilada, posso botar na seringa, ou então usar um de 10 ml, tá certo? Alguém pode ir ali no laboratório de enfermagem e perguntar se tem um sorinho de 10 ml, ou então água para injeção, num frasquinho de 10 ml, para a gente simular. E venho aqui, ó, e lavo o extensor. Pego aqui, lavo o extensor. Porque senão a secreção do paciente vai ressecar aqui dentro. Tá certo? Ela vai ressecar. Para pegar Soro fisiológico ou água destilada de 10 ml. 10 ml. 10 ou 20 ml. Beleza? Entenderam a aspiração? Como que ela é? Ela pode ser seguida, por exemplo, de manobras de deslocamento de secreção. Por exemplo, uma manobra que a gente faz, ó, RPPI. Meu paciente está na ventilação e eu venho aqui e desloco, ó. Tiro o angu e desço sonda. Só que seguindo aquele cuidado. Minha mão que está contaminada é essa é a mão estéril, então eu tenho que contaminar somente a esquerda. Conecto aqui sem usar essa mão. Essa mão está com a sonda.
e ambulo meu paciente, desconecto o ambu, ó, e venho e desço sonda. Terminou, conecto no ventilador. Dúvidas? Tranquilo? O que é que pode acontecer? Isso pode ser precedido. Está tudo embaçado. Isso pode ser precedido de manobras de desobstrução brônquica. E a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Dúvida de situação? Antes de colocar a sonda, a gente tem que avisar? Não. A gente só vai abusar se você precisar deslocar a secreção. A técnica do ambu ali, o RPPI, a gente usou para deslocar a secreção. Porque o ventilador mecânico é um gerador de fluxo. Você entendeu? Então, se o paciente está conectado no ventilador, como a gente simulou aqui, ele estando conectado no ventilador mecânico, a gente não vai precisar estar ambusando. Mas se eu tenho um paciente, por exemplo, boa pergunta sua. Se eu tenho, por exemplo, um paciente que eu cheguei, ó, estou vendo o paciente lá no leito. Você olha o ventilador mecânico, está sem fazer volume inspiratório e expiratório. O que aconteceu, professor? Alguma coisa obstruiu completamente esse tubo. O que pode fazer isso? Rolhas. A secreção mucoide, ela vai tapeteando no tubo. Isso é muito comum com isso aqui, ó. No paciente, está filmando essa parte aí? Dá um pause. A função também não é nossa, mas ela é de qualquer profissional da área de saúde que perceba que tem necessidade de higienizar a TQT, tá certo? Ele está aqui, ó, com o traqueóstomo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui de novo. O traqueóstomo plástico, ele tem na parte terminal dele um balonete, um cuff como aquele. Eu pedi a menina lá no laboratório de enfermagem, ela disse que não tinha. Ela disse que não tinha, tá certo? Ela não tinha para a gente mostrar. Mas inclusive a troca do traqueóstomo, o fisioterapeuta ele pode fazer e ele participa, tá? A gente normalmente decranula e o médico recanula. Se você é um físico que tem uma expertise grande, você pode decanular e recanular. Só para fins que esse procedimento não é nosso, mas eu vejo isso acontecer assim no hospital do trabalho. Tá? A semiotécnica é fácil de fazer, tranquila de fazer. Então, eu estou com o meu paciente aqui, ó. O paciente está com o traqueóstomo. Faço o paramento igualzinho e vou descer a sonda. Só que entenda que a distância daqui até a carina dele é uma. A distância agora de um tubo que está aqui no pescoço até a carina é outra. Então, se no tubo você introduz a sonda praticamente inteira no paciente, na tráqueo, você avançou um pouquinho e já está tocando lá na carina. Entendeu? Então eu desço a sonda, ó, aspiro meu paciente, aspiro o paciente, retiro, e aí eu posso manter o oxigênio se o paciente estiver usando O2 aqui, ou posso deixar sem nada se ele estiver sem nada. Posso ainda fazer isso, que é algo legal, ó. Tirar a endocânula, ela roda. A gente roda, ela tem um dentezinho aqui, ó, que encaixa perfeitamente, tá vendo? Aqui tá preso e aqui tá solto, ó, tá vendo? Então, eu vou girar. Professor, é fácil de girar? Depende. Se o paciente estiver com secreção há muito tempo, ó, secreção espessa lá prendendo,
é bem difícil às vezes da gente conseguir girar e tirar, tá certo? Mas você pode modificar com soro e depois você gira e retira. Então eu vou retirar, ó, retiro e higienizo a parte interna. Como é que a gente faz isso, professor? Normalmente com uma gaze estéril e o êmbolo de uma seringa de 1 ml. Então você pega aquela seringazinha de insulina, que ela é bem fininha, né? E você pega aquele êmbolo e vai aqui cuidadosamente empurrando aquela região, a gaze que você colocou estéril, ela vai sair do outro lado, você puxa, tira o êmbolo, gira o tecido lá dentro e depois puxa e aí você limpa. Eu ainda pego depois, beira-leite do paciente, tem álcool 70, eu depois ainda jogo álcool 70 dentro, jogo na beirada, venho com uma outra gaze estéril, faço o mesmo procedimento de novo de limpeza e reconecto no paciente, tá? Aí eu vou pegar a endocânula, ó, e vou reconectar no meu paciente, tá? Quando o médico vai trocar a cânula, e aí normalmente ele pede nossa ajuda, por exemplo, esse paciente está com um traqueóstomo plástico, e agora a gente vai botar o traqueóstomo metálico, tá certo? Todos os médicos lá onde eu trabalho chamam logo, físio, vamos lá trocar comigo? Vamos. Você vai levantar, vai lá com o doutor, né? Ele vai trocar. Você vai ficar de um lado, ele fica do outro. Beleza? O que é que você vai fazer? Você, fisioterapeuta, tirar a fixação da tráqueo. A tráqueo, ela vem com uma fixação que pode ser tipo esse negócio aí da agenda dela. Tá vendo aquele negocinho ali branco da agenda dela? Tá vendo? Isso dá perfeito, ó. Ela vem com isso aqui e a gente passa isso aqui por dentro, ó. Tá vendo essa fitinha? Ela passa aqui para fixar a tráqueo. Tá vendo aí? Ou então, lá no hospital a gente tem umas que são bem chiques assim, toda acolchoada, com um velcrozinho que prende, né? Muito legal, tá? Então você vai retirar essa fixação do paciente, segurando, ó, o traqueóstomo do paciente, vai pegar uma seringa de 20 ml, desinsuflar o balonete do traqueóstomo. O traqueóstomo plástico, ele tem um balonete igualzinho a esse. Você vai desinsuflar. Tirei tudo e estou segurando. Aí você vai virar para o médico e falar: doutor, já está pronto, posso decanular o paciente? Ele vai dizer que sim ou vai dizer que não, que é para você esperar. O que é que o médico precisa fazer? Ele precisa pegar, ó, procaína, lidocaína, cloridrato de lidocaína, qualquer um anestésico desse. Ele normalmente calça a luva estéreo, bota o anestésico na mão dele e vem aqui, ó, e dá uma meladinha aqui, ó. Geralmente esse anestésico é um gelzinho. Um gel, tipo como se fosse um cremezinho, né? E ele vai e faz isso para quê? Para na hora que ele estiver introduzindo o traqueóstomo no paciente, não fique disparando reflexo de tosse no paciente. Então, ó, você já aspirou o traqueóstomo do paciente, o plástico, e ele vai decanular e trocar pelo metálico. Você já tirou a fixação, já desinsuflou o cuff, perguntou a ele, está tudo pronto? Ele vai dizer que está. Esse aqui não está com o dispositivo que está faltando, mas esses traqueóstomos, eles vêm com um guiazinho que pega essa ponta que é assim, meio romba assim, e deixa como se fosse um triângulozinho aqui na ponta. E depois que ele conecta, ele tira o guia de dentro.
Né? Então o traqueóstomo ele vem com guia de dentro. Dos dois que tinham lá, eu procurei, nenhum dos dois tinha guia. Tá certo? Mas ele vem com guia. E aí o que, é que o médico vai fazer? Ele vai fazer isso eu ensinei ao médico tem um mês mais ou menos. Né? Então que fica me chamando de meu preceptor. Né? Figura, cara. E você vem e faz isso, ó. Você tem que introduzir de lado, introduz metade dele e depois você gira e introduz o resto. Aí o médico vai fazer isso e você vai fixar, você físio vai fixar o traqueóstomo. Beleza? Um detalhe Aqui importante. dá pra ver o... Aqui o guia aqui, ó. Tá vendo? É essa pecinha aqui que vem dentro, fininha. Mas olha a pontinha dele, é um triângulo, ó. Tá vendo? Essa pecinha aqui, ó. Consegue ver aí? Aí eu tenho aqui o traqueóstomo, a endocândula e o guia lá dentro. Tem que ter os três. Aqui não tem. Presta atenção. Detalhe importante. Esse traqueóstomo metálico, ele tem que ser 2 números a menos do que o plástico. Então, se o paciente está com traqueóstomo número 8, esse aqui tem que ser um 6. Se ele está com 7, esse tem que ser um 5. Professor, onde é que eu vejo o número do traqueóstomo? Tem aqui, ó. Na caixa. Legal, esse não tem. Mas na caixa vai ter, mas os nossos lá, os nossos lá não vêm na caixa, eles vêm aqui, ó, eles passam na CME e vem dentro de um saquinho assim, tá vendo? Onde é que tem a numeração do traqueóstomo? A numeração, ela tem que vir impressa aqui, ó. Ela tem que estar aqui nessa borboleta, ela tem que estar presa aqui, numerada aqui. Aí a gente olha e vê o número. Lá quando ela vem do CME, no saquinho, vem identificando. Traqueóstomo número 5, traqueóstomo número 6, traqueóstomo porque número 4. eles tiram da caixinha para esterilizar, Esterilizar. Porque ela não estéril. Não é estéril. Então eles tiram, esterilizam e botam ela estéril aqui dentro. Entenderam? Dúvida? Não? Beleza. Temos tempo ainda? Quanto tempo?